uma força invisível que rege a sua vida. Uma engrenagem oculta, silenciosa, precisa, que gira mesmo quando você dorme. Ela molda o que você come, o que você sente, o que você repete e o que você perde. E o mais aterrador de tudo, você não a vê. Chamam isso de hábito. Mas a verdade é, o hábito não é apenas um comportamento. É uma entidade, um algoritmo biológico, uma programação escondida no fundo da sua mente, escrita a sangue pelas experiências, pelas dores e pelas repetições. Você acorda, escova os dentes, pega o celular, abre o aplicativo, desliza. Acordou mesmo? Ou só reiniciou o mesmo ciclo? Essa pergunta ninguém faz, porque ninguém quer saber a resposta. O livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, revelou o que há décadas estava diante dos nossos olhos, que a vida que vivemos é, em grande parte, uma repetição de padrões automáticos. Mas o que ele não gritou é o quão sombrio é o buraco que isso abre dentro de nós. Imagine um rato, preso em um labirinto. À primeira vista perdido, hesitante, cauteloso. Mas ao repetir o caminho, algo muda. O cérebro silencia, a atividade mental some, e mesmo assim, ele encontra o caminho, sem pensar, sem refletir, apenas executa. Agora imagine você, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Quantas coisas você faz assim? Quantas decisões são, na verdade, respostas condicionadas? E o mais perturbador: quem escreveu esse roteiro que você chama de vida? O loop do hábito é simples, mas mortal. Deixa, rotina, recompensa. Mas o que ninguém te conta é que você pode ser treinado como um animal de circo. A deixa pode ser uma notificação. A rotina, abrir o app. A recompensa, dopamina. Agora pense, quantas das suas atitudes nascem da sua consciência? E quantas são só respostas disfarçadas de vontade? Você não escolhe procrastinar. Você não escolhe comer mal. Você não escolhe desistir. Você foi programado para isso. E só há uma saída: desprogramar. Mas não é tão simples, porque o cérebro ama o conforto da repetição e odeia o esforço do novo. Criar um hábito é como escavar um túnel na rocha. Destruir um hábito é como tentar apagar um caminho esculpido no concreto do cérebro. Por isso mudar dói. Por isso evoluir exige sangue. Porque não é só sobre o que você faz. É sobre quem você precisa deixar de ser. Vamos falar de verdade agora. Você já tentou mudar. Já prometeu que ia acordar mais cedo, que ia parar de fumar, que ia dizer não mais vezes, que ia sair daquele relacionamento. Mas não conseguiu. E não foi por falta de força de vontade. Foi porque lutou contra um inimigo invisível que estava dentro de você. Uma força chamada craving, desejo profundo, fome por recompensa. O hábito não é só um comportamento, é um vício mascarado de rotina. E o mais perverso é que o cérebro não sabe diferenciar o que é bom e o que é destrutivo. Ele só quer repetir o que dá prazer imediato. Você vira refém da própria biologia. Mas há esperança. E ela vem de um nome: consciência. A consciência é a luz que rompe o ciclo. É quando você enxerga a deixa, percebe a rotina, desafia a recompensa e troca o automático pela escolha. Sim, é possível reescrever o código, mas você precisa sair do modo zumbi. Precisa observar, anotar, repetir, reforçar e manter, até que o novo seja mais forte que o antigo, até que o hábito sirva a você e não o contrário. O livro explica que grandes mudanças não nascem de grandes revoluções. Elas começam com um hábito. Efeito dominó. Trocar refrigerante por água, subir escadas, fazer a cama, silenciar o celular. Pequenas vitórias geram poder, e poder gera identidade. Mas há algo mais obscuro aqui. Você sabia que empresas estudam seus hábitos?
A Target, por exemplo, consegue prever se uma mulher está grávida antes dela contar à família. Como? Observando o que ela compra, quando, com que frequência. Elas usam o seu loop de hábitos contra você, criam anúncios, estimulam desejos, manipulam suas decisões. E você acha que está no controle? Não está, mas pode recuperar o controle. Se aprender a observar o padrão, essa é a verdadeira revolução. Não mudar o mundo, mas mudar o circuito dentro de si. Imagine um mundo onde você domina seus hábitos, onde a primeira coisa que faz ao acordar é cuidar de si, onde o seu corpo responde ao comando da sua mente, onde cada repetição é um passo em direção ao que você quer ser. Esse mundo existe, mas está escondido atrás de muros grossos, feitos de repetições antigas, feitos de medo, comodismo e programação. E o único jeito de sair é acordando. Você já se perguntou por que alguns hábitos parecem grudar em você, enquanto outros evaporam como fumaça? Por que é tão fácil abrir o celular ao acordar e tão difícil abrir um livro antes de dormir? Por que é tão natural procrastinar e tão antinatural agir com disciplina? A resposta não está na força de vontade, está na arquitetura do hábito. O hábito não é apenas uma trilha, é um atalho cerebral. O cérebro, sendo uma máquina de sobrevivência, quer economizar energia. Então ele transforma ações repetidas em rotinas automáticas. Quanto mais você repete, menos esforço você faz. E isso é perigoso, porque o mesmo processo que constrói o bom também consolida o ruim. Você vira prisioneiro de atalhos que não escolheu. Você segue por caminhos que já estavam traçados, não por você, mas pela soma das suas experiências, seus traumas, seus medos e seus momentos de fraqueza. Agora imagine isso em escala global. Governos, marcas, algoritmos, todos estudando como criar rotinas dentro da sua mente. Você acha mesmo que é coincidência aquele vídeo aparecer justo quando você ia dormir? Você acha mesmo que escolheu passar 4 horas no TikTok? Não. Você foi guiado. Sutilmente, cirurgicamente. A deixa, notificação. A rotina, deslizar a tela. A recompensa, estímulo químico. Você não é o autor do seu comportamento, é o alvo dele. Mas há um detalhe que o livro não grita. Os hábitos não morrem. Eles adormecem. Ficam ali, escondidos, esperando uma deixa parecida, uma emoção, um lugar, um cheiro. E então, eles voltam, com força total. É por isso que recaídas acontecem. É por isso que antigos vícios retornam. Porque o hábito é um código que não se apaga, apenas se sobrescreve. Você não destrói um hábito, você o substitui. E aqui mora o segredo. Não se trata de parar, mas de trocar. Vamos fazer uma pausa aqui. Quero que você pense em um hábito seu, qualquer um. Talvez procrastinar, ou criticar a si mesmo, ou duvidar do seu valor. Agora pense, qual é a deixa que aciona esse comportamento? Qual é o cenário que dispara a repetição? Porque todo hábito vive de um gatilho. E se você não dominar seus gatilhos, será sempre um escravo deles. É como viver em um campo minado sem saber onde pisa. A chave para mudar hábitos está na consciência antecipada. Você precisa saber, quando o impulso começa, como ele age em você e o que você pode fazer no lugar. Isso exige presença. Exige parar de viver no piloto automático. Exige acordar no meio do torpor. E isso é raro, porque pensar dói, porque observar é cansativo e porque ser dono de si dá trabalho, mas vale cada segundo. Charles Duhigg chama isso de hábito angular. Um hábito que, quando transformado, puxa os outros consigo. É como uma peça de dominó que derruba as demais. Trocar a roupa de cama, tomar banho frio, fazer a cama, desligar as notificações, pequenas ações, mas com efeito cascata. A pergunta que fica é: qual será o seu hábito angular? Qual será o ponto de virada da sua história? Porque no fim,
A batalha é silenciosa. Não haverá aplausos, nem luzes, nem medalhas. Haverá apenas você, contra você mesmo, contra tudo o que te trouxe até aqui, contra tudo o que você não quer mais ser. E se vencer, você renasce, não em um novo corpo, mas em uma nova consciência. Você não será outro, será, enfim, você. Você já se perguntou quantas versões de si mesmo ficaram pelo caminho? Quantas vidas você poderia ter vivido se não fossem os hábitos que te puxaram para trás? Um sim que virou rotina, um não que nunca foi dito, um medo que se repetiu até virar identidade. E quando você finalmente percebe, aquele você que sonhava alto já não existe mais. Virou o esboço. Sombras no espelho. Tudo por causa de um loop silencioso que começou pequeno e cresceu sem controle. O cérebro não julga, ele apenas grava. Se você mentiu hoje, mentir amanhã será mais fácil. Se você fugiu hoje, fugir amanhã será automático. Se você cedeu hoje, cederá de novo. E o mais sombrio de tudo, você vai achar que foi escolha, mas não foi. Foi o hábito repetindo a si mesmo, o mesmo pensamento, o mesmo impulso, o mesmo desfecho. Você pensa que está vivendo, mas está apenas repetindo o que sobreviveu dentro de você. Mas a dor tem um papel. Ela é o alarme, o incêndio da alma, a faísca que nos obriga a olhar para o que evitamos. Toda vez que algo dói, é um aviso de que você está agindo contra a sua essência, e o hábito, quando mal escolhido, é a forma mais eficiente de se distanciar de si. Porque ele não grita, ele não confronta, ele apenas se instala, como erva daninha, como um vírus elegante. E quando você percebe, já não sabe mais quem é sem ele. Mudar um hábito não é sobre melhorar a rotina. É sobre ressuscitar sua consciência. É sobre lembrar o que te fazia vibrar, o que te emocionava, o que te movia. Então, usar a repetição não como prisão, mas como caminho. Porque o hábito, quando guiado, é ferramenta, mas quando ignorado, é jaula. O autor do livro revela um ponto crucial. A mudança não acontece sozinha. Ela precisa de intenção, de sistema, de repetição. E, acima de tudo, ela precisa de identidade. Você não muda o hábito de fumar dizendo, vou parar. Você muda dizendo, eu não sou mais esse. Porque o hábito morre de fome quando a identidade muda. Você precisa se enxergar diferente. Sentir-se diferente. Agir como quem já é diferente. O corpo segue a mente, mas a mente precisa de comando. E se você está ouvindo isso agora, já começou. Porque consciência é o primeiro passo, e talvez seja o mais doloroso. Porque olhar de frente para si mesmo exige coragem, mas também é o mais libertador. Porque a verdade te devolve o poder. O que vai definir sua vida não é a meta que você coloca no papel. É o que você repete todos os dias sem perceber. E aí está a chave, no ordinário. No pequeno, no gesto despercebido. Porque o que você repete, você se torna. E o que você evita, você cultiva no escuro. O próximo cigarro, a próxima desculpa, a próxima manhã perdida, ou o próximo não, o próximo passo, a próxima página virada, a escolha, mesmo quando parece invisível, sempre será sua. Você quer saber a verdade? Você chegou até aqui e talvez esteja pensando, será que eu consigo mesmo mudar? A resposta não está em um vídeo, não está em um livro, está em você. Nas microescolhas, nos minutos desperdiçados, nos momentos em que ninguém está vendo, porque o verdadeiro campo de batalha é invisível, silencioso, interno. É quando você sente o impulso
a vontade de repetir, a pressão do antigo eu tentando ressuscitar. E aí, você respira, lembra do que ouviu, do que sentiu, do que entendeu e escolhe diferente. Essa escolha, solitária, pequena, quase imperceptível, é um ato de heroísmo. Porque você está, naquele segundo, quebrando uma corrente que foi reforçada por anos, por traumas, por cultura, por descuidos. Mas agora, você viu o padrão. E quem enxerga não pode mais fingir que não sabe. Talvez ainda doa, talvez ainda falhe. Mas agora você está acordado, e quem desperta, mesmo tropeçando, sempre encontra o caminho. Você pode reescrever sua história, não amanhã, não mês que vem, agora. Um hábito, uma escolha, um novo código, porque a mente obedece. Basta saber quem está no comando. Então, no fim, o que o livro nos ensinou e que o mundo tenta esconder é que o hábito é uma maldição disfarçada de conforto ou uma chave para sua libertação. Depende de como você usa. A pergunta que fica é: você vai continuar sendo um eco do que viveu ou vai se tornar a voz do que escolheu? A mente é um labirinto, mas a consciência é a saída. Se essa mensagem falou com você, não vá embora em silêncio. Deixe sua marca. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso. E lembre-se, toda mudança começa na sombra, mas é lá que nasce o verdadeiro saber. Inscreva-se para mais reflexões como essa. Você não está sozinho. Nós estamos despertando, juntos. Ninguém te ensinou a ser livre. Te ensinaram a se adaptar, a repetir, a obedecer. Desde a infância, a estrutura foi montada para formar hábitos úteis para o sistema, não para a sua alma. Levantar cedo, ficar sentado, esperar o sinal, levantar a mão. Guardar o que sente. Esse é o ensaio para a prisão invisível. Uma vida em que você executa, mas não vive. Cumpre, mas não questiona. Repete, mas não desperta. Então, quando você tenta mudar, o mundo inteiro parece te puxar de volta. Porque quem quebra o ciclo incomoda quem ainda está preso. Você não é fraco por ter recaído. Você é humano por tentar. E corajoso por recomeçar. A mudança nunca é linear. Ela vem em ondas, em perdas, em silêncios, em noites solitárias. E é aí que os velhos hábitos sussurram. Volta para cá, aqui é seguro. Mas você não quer segurança, quer liberdade. E ela exige luta. Contra si mesmo, contra o conforto, contra o algoritmo que o cérebro criou para te manter no automático. Você precisa entender uma coisa. O hábito não é o vilão. É apenas um mecanismo. O problema é deixar ele no volante, enquanto você dorme no banco de trás. A mente, quando desatenta, se alimenta do que está disponível. E o mundo de hoje oferece estímulo. Não sentido. Oferece velocidade, não direção. Oferece recompensa fácil, mas nunca realização profunda. A única forma de resistir é construir rituais conscientes. Pense em um monge. Ele acorda no mesmo horário, respira da mesma forma, caminha com atenção, ora com presença. Por quê? Porque entendeu o que a ciência dos hábitos confirma. A repetição com intenção vira transcendência. Você não precisa virar um monge, mas precisa entender que a liberdade não vem da ausência de hábito. Vem da criação deliberada deles. Então respire fundo agora e pense o que você está repetindo hoje. Quem você está se tornando sem perceber? O que vai te matar primeiro? O tempo ou o costume? Seja brutalmente honesto, porque essa resposta vale a sua vida.